Pronto, Marina. Muito bem, gente. Então, eu sou professora Marina Célia Mendonça, da Unesp de Araraquara, né, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, do estado de São Paulo, né? Nós somos do grupo Slovo, de pesquisa, né, Slovo, Grupo de Estudos do Discurso, e este evento, né, essa palestra de hoje, se insere dentro dos 4 diálogos de pesquisa, tá? Do nosso grupo. Neste semestre, nós já abordamos diversos temas, né? Entre eles, autor, autoria, carnavalização, outros temas ligados, né? À mídia, a racismo, a divulgação científica, né, a política, relacionados às pesquisas de alunos de graduação aqui da Unesp de Araraquara, que estão sob minha orientação, tá? Hoje, nós estamos recebendo a professora doutora Maria Inês Cardoso, que é da Escola Superior de Educação de Santarém. A palestra que ela vai dar hoje, ministrar para nós, é Reconstruir a Relação com a Escrita, um programa transdisciplinar de didática da escrita no ensino superior. Eu vou passar a palavra para a Marina Lara, apresentar a Marinês direitinho, né? Mas eu gostaria já de agradecer a presença da professora, das professoras que trabalham com a professora Marinês em Portugal, né? Daqueles que estão aqui hoje para assistir a fala da Marinês e dialogar conosco. Então, com muito prazer que eu dou início, então, a esse nosso evento. Acho que a gente pode ficar mais ou menos umas 2 horas, é isso que está programado, né? Para terminar mais ou menos às 5 horas da tarde, né, aqui no Brasil. E então eu vou passar a palavra para a Marina Lara. Vamos lá. Boa tarde a todos. Quero também cumprimentar os colegas presentes do Slovo, do Protesto, a professora Marina e também a professora Marinês, que veio hoje encerrar o nosso ciclo de reuniões do grupo de pesquisa Slovo, né, como a professora Marina Célia mencionou. Eu sou a Marina Lara, sou também da Unesp de Araraquara, estou no pós-doutorado na Unesp de Araraquara, e em breve estarei em Santarém com a professora Marinês Cardoso, fazendo um pequeno estágio, né? Então, venho apresentá-la. A professora Marinês é professora adjunta na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, doutora em didática do português, atua na formação inicial e contínua de educadores de infância e professores. Integra o Centro de Investigação em Qualidade de Vida, coordena o Grupo Protestos, Ensino e Aprendizagem da Escrita de Textos, e colabora com o Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores. Quero te passar a palavra, Inês, fique à vontade, e para quem quiser mandar perguntas, podem colocar no chat por escrito, que a gente vai organizando e repassa a professora Inês no final da fala. Fique à vontade, Inês. Muito obrigada, Marina, e Marina Célia também. Muito vos agradeço esta oportunidade de interlocução convosco, com o vosso grupo. Agradeço muito também aos presentes daí e de cá e de outros lugares, como disse há pouco, parece-me que temos aqui pessoas do Brasil, de Portugal, de Moçambique, e agradeço muito esta oportunidade, que me faz recordar, inevitavelmente, daquela nossa oportunidade também de interlocução lá em 2021, quando com a professora Luísa Álvares Pereira também tivemos esta oportunidade, não é, de conversa convosco. Portanto, são sempre momentos muito, muito ricos e assim espero de facto contribuir para as vossas reflexões, para as vossas práticas. Portanto, agradeço-vos muito. Aquilo que venho hoje aqui propor, e é curioso porque hoje também refletia um pouco sobre a proposta que eu e a professora Luísa fizemos há 4 anos, e há 4 anos nós falámos muito do nosso grupo, do grupo Protestos, uma comunidade de aprendizagem muito focada no ensino e na aprendizagem da escrita de textos.
Falámos de vários estudos conduzidos por várias pessoas do grupo. Hoje vou concentrar-me um pouco neste programa transdisciplinar, porque atravessa várias disciplinas que lecionamos aqui na Escola Superior de Educação de Santarém, bem perto de Lisboa, para vocês terem aqui uma percepção e se sentirem mais próximos do lugar onde eu estou. Aqui têm 2 fotografias da minha escola, que pertence ao Instituto Politécnico de Santarém, é uma universidade europeia. A Marina já mencionou estes centros de investigação que integro, com que colaboro. Veem aqui Santarém no mapa. Na verdade, eu sou de Aveiro, sou filha académica de Aveiro e sou natural do distrito de Aveiro, lá mais para o norte, mas já estou quase há 4 anos aqui em Santarém. Estava a dizer-vos que Santarém pertence a uma universidade europeia, na verdade constitui um consórcio de 9 universidades para promover mais oferta formativa a nível europeu. Esta imagem que vem aqui, esta vista aérea, é uma vista sobre o Tejo, uma vista aqui da cidade de Santarém. Então, isto para vos localizar um pouco neste espaço geográfico onde eu me encontro, mas os espaços somos nós que os fazemos e ainda bem que criamos estes espaços também de diálogo. E então eu queria começar com esta citação de um livro que li há dias e que me foi sugerido exatamente por uma das tradutoras desta edição, de Fernand Deligny, um educador francês que ficou muito conhecido por lidar com pessoas com necessidades educativas severas, autismo, outras perturbações muito sérias, delinquentes, enfim, deixem-me dizer isto pondo muitas aspas, os excluídos, os indesejados, os difíceis, os resistentes, aqueles com que a escola, com que a sociedade tem enorme dificuldade em lidar. Este educador, no século XX, não é? ficou muito célebre por essa sua interação com essas pessoas difíceis, não é? Para as quais a escola não tinha resposta. E foi uma das tradutoras, Juliana Jardim, que me deu a conhecer esta obra em que tinha participado e que orientou e cujas leituras públicas de excertos da obra ela também orientou. E então eu queria dizer isto: não ensine a serrar se você não souber segurar uma serra. Não os ensine a cantar se você achar chato cantar. Não se disponha a ensiná-los a viver se você não amar a vida. E penso que esta frase anuncia bem aquilo que eu gostaria de partilhar convosco, porque eu só vou partilhar aquilo que experimento. A minha área de especialização é a da didática da língua, mais concretamente a didática do português como língua materna e como língua não materna. E, portanto, aquilo de que vou falar é aquilo que experimento, numa postura muito indagativa, muito reflexiva da minha própria prática. Avançando então, eu falava-vos do grupo Protextos, não é? Ensino e aprendizagem da escrita de textos. Aqui vocês podem ver algumas imagens da nossa atividade. Foi um grupo que começou a constituir-se muito como vocês, com estudantes de mestrado, de doutoramento, de pós-doutoramento, professores em formação contínua, que tendo acabado um Programa Nacional de Formação Contínua, sentiam a necessidade de continuar a alimentar uma rede colaborativa. E, portanto, foi assim que em 2005 a professora Luísa Álvares Pereira ela funda o Protextos, de profissionais dos textos, de profissionalização e evidentemente, de produção. E ainda de estar a favor dos textos e não dos pequenos excertos, das pequenas frases, mas dos textos. Portanto, o Protextos, nestes 20 anos de atividade, e eu, desde que a professora Luísa se aposentou, assumi a coordenação,
ele é constituído por pessoas do ensino superior, do ensino não superior, desde o jardim de infância ao primeiro ciclo do ensino básico e ao segundo e terceiro ciclos. Portanto, aqui pessoas que trabalham com idades desde os 6 anos até aos 15 e depois o ensino secundário, que é o vosso ensino médio. Portanto, temos aqui colegas de vários níveis de ensino, não é? Que se juntam mais ou menos semanalmente para discutir questões relacionadas com o ensino da língua. Uns com agenda mais formativa, outros também investigativa, também vamos aqui acolhendo jovens investigadores, e, portanto, outros com muita preocupação na atuação em sala de aula. E, portanto, vivemos muito desta reciprocidade, não é? Portanto, é esta reciprocidade que alimenta muito o nosso grupo, porque para pensarmos a formação inicial e contínua de professores, não podemos desligar-nos dos contextos. E é justamente aqui no grupo que acolhemos pessoas de todos estes contextos, não é? Como não podia deixar de ser, se nos preocupa a didática da língua e muito concretamente a didática da escrita, nós acolhemos contributos pluridisciplinares que são condizentes com a própria natureza complexa da escrita, não é? Nomeadamente os seus aspectos processuais e sociais e pessoais, de que falarei um bocadinho. Já fui dando a entender como o grupo é eclético, é muito heterogéneo, estamos em vários lugares. A nossa formação de base radica sempre muito em letras, em linguística, em didática, em literatura, e interessa-nos aqui o português como língua materna, mas também como língua não materna. Portanto, temos colegas que têm ensinado português no estrangeiro e que também ensinam português como língua não materna em Portugal, para aqueles que, vindo de outros países, ingressam no nosso sistema de ensino. Pronto, aqui uma breve apresentação do grupo para saberem quem nós somos. Aqui a didática da escrita e a postura que temos tido aqui na didática da escrita. Portanto, o nosso foco é sempre muito a ação. Por isso valorizamos tanto a presença de professores de todos os níveis de ensino. E a reflexão sobre a ação. O que é que pode alimentar essa reflexão? É o conhecimento. Não é? O conhecimento que nos dá ferramentas de pensamento e a partilha, e a colaboração, e os mais e os menos experientes, os que carregam experiências diferentes e que nos dão instrumentos de pensamento para refletir sobre a ação, o que nos ajuda a problematizá-la e a recontextualizar a teoria, não é? E isso vai gerar novas lógicas de ação que vamos experimentando, discutindo, problematizando. Então é muito desta dinâmica que vivemos e que vamos discutindo. E esta questão poliédrica, não é? Para aludir ao facto de que a didática da escrita dialoga com a linguística, nomeadamente a linguística textual, bastante, a literatura, a sociologia também. Portanto, esta disciplina que congrega e rentabiliza contributos multidisciplinares. Bom, já aludi aqui a esta nossa primeira fala, que teve muito por objetivo apresentar vários estudos dentro do grupo. Continua disponível e agradecemos por isso. E avançaríamos então. Muito do que venho partilhar aqui hoje convosco radica nesta provocação que já há bastante tempo a professora Luísa Álvares Pereira fazia e que continua a ser muito pertinente. E ela indagava como poderá ser capaz de explicitar para os alunos o processo de escrita se o próprio professor não vai tomando também ele contacto com todo o tipo de problemas que a escrita coloca. Ora, isto desafia o professor a experimentar tudo aquilo que ele vai propor ao aluno. O professor tem de ter a experiência, tem o saber teórico, tem o saber científico, tem o saber pedagógico, tem o saber didático. O professor reúne e constrói continuamente todos esses saberes e precisa também ele de ser um modelo de escrevente, ou se quiserem, de uma forma mais arrojada, um escritor, com a consciência de todos os desafios, os problemas que a escrita coloca, mas também das vantagens que a escrita oferece, do regozijo que a escrita pode, do prazer
que a escrita pode motivar. O professor, se experimenta tudo isto na primeira pessoa, vai descortinar modos de ensino e modos de aprendizagem, modos de mediação muito mais ajustados à diversidade de aprendentes que cada vez mais nós temos. Ora, isto vai articular-se diretamente com o dito isomorfismo pedagógico do movimento de escola moderna, de que nos fala Sérgio Nisa, de que Sérgio Nisa aqui em Portugal é grande mentor, ou como nós temos dito também, este isomorfismo formativo. O que é que nós queremos dizer com isto? Que na formação inicial, ou seja, nos cursos de formação de professores, nomeadamente cursos em que eu me encontro e muitos de nós nos encontramos, portanto, nos cursos que formam futuros professores e educadores, na formação contínua ou continuada, não é? Nós precisamos de criar oportunidades para que os professores ou os futuros professores vivam experiências na ótica do aprendente, que se sintam na pele do aprendente que terão ou que já têm. E, portanto, os modos formativos vivenciados em formação inicial e contínua, eles estão a espelhar aquilo que se pretende que mais adiante o professor seja capaz de criar, mais do que criar, recriar nos seus contextos de sala de aula. Então, nessa ótica, eu venho aqui partilhar um pouco convosco o que procuro ir fazendo em diferentes unidades curriculares ou disciplinas, como lhes queiramos chamar, que leciono aqui na Escola Superior de Educação de Santarém. Então, uma disciplina logo no primeiro ano, comunicar em língua portuguesa. No segundo ano, introdução à didática de português. Eu estou a falar aqui de primeiro e de segundo ano de uma licenciatura em educação básica. É uma licenciatura de 3 anos, com o processo de Bolonha a nível europeu, as licenciaturas foram assim uniformizadas, 3 anos. Estes 3 anos não habilitam para ser professor, mas são condição sine qua non, essencial, para que depois os candidatos, os estudantes, possam candidatar-se a mestrados, esses sim, mais 2 anos, que habilitarão para ser educador de infância ou professor do ensino básico, no caso. Básico, como vocês dizem aí, fundamental. Portanto, é esses anos que eu me estou a reportar. A iniciação à prática profissional, que é uma disciplina que acompanha os alunos na ida para os contextos de educação, escolas, bibliotecas e outros, portanto, contextos educativos. Português, língua não materna, que na verdade não é ensinar português como língua não materna, é ensinar didática de português enquanto língua não materna. E depois, já ao nível dos mestrados que habilitam para a docência, as didáticas específicas, focadas nos primeiros 2 anos da alfabetização, de iniciação formal à leitura e à escrita, ou as didáticas específicas já do 3º e do 4º anos do ensino básico ou fundamental, se quiserem. Ora bem, então, a partir de agora, eu vou ter aqui vou trazer-vos alguns exemplos práticos e é natural que eu vos interpele, ainda que de teórica, não é? Porque as questões depois falazemos mais adiante, é natural que eu vos interpele um pouco ao jeito da forma como fiz e venho fazendo com os estudantes nestas diferentes aulas destas disciplinas. Então, numa aula, perguntei aos alunos qual foi a melhor invenção de sempre. Pedi-lhes que anotassem para depois partilharem aquilo que haviam anotado. A diversidade de respostas foi notável. Poucas respostas desembocaram naquilo que eu pretendia, que era a escrita. E eu ergui-me aqui com esta resposta, não por mim, mas apoiada por este antropólogo, que aqui cito, Jacques Goody, cujas investigações vieram trazer a lume como a escrita contribuiu larga e decisivamente para o progresso da humanidade e da civilização que conhecemos, não é? Portanto, a passagem da fala a formas gráficas, ela contribuiu para o avanço, para a complexidade, para o progresso das sociedades. Porque é isto, a escrita está provado, não é? Que exerce este papel poderosíssimo na transmissão, na construção de saberes que depois é possível transmitir.
Portanto, a escrita permite que armazenemos, que aumentemos, que enriqueçamos os nossos saberes e que tenhamos esta possibilidade de análise, de pensamento crítico, esta atividade crítica que só é possível porque há uma escrita que estabiliza, que segura, que assegura um legado, não é? E, portanto, permite a complexificação, a racionalidade. Há 20 anos, sendo entrevistado, este antropólogo dizia que não se tinha abandonado o mundo da escrita, que ele só tinha ficado mais complexo. Isto a propósito do audiovisual. Portanto, parece-nos que esta afirmação, apesar de já ter 20 anos, ela continua muitíssimo atual. Então, o que é que eu pretendo aqui? Nestas disciplinas de didática, é evidente que também falamos da didática da leitura, da didática da oralidade, da didática da literatura, não é? Da gramática, portanto, do conhecimento explícito da língua, mas tudo isto em articulação com a didática da escrita. Então, queremos ensinar sobre a escrita, queremos ensinar sobre como ensinar a escrever. Mas eis que os estudantes também precisam de aprender a escrever. Não aquela escrita que começaram a aprender quando foram crianças na iniciação formal, mas aprender a escrever estes novos géneros que a universidade lhes pede. Disciplinas distintas a exigirem géneros textuais específicos, não é? Isso por um lado. Por outro, estes estudantes que necessitam de aprender como ensinar a escrever a crianças. Então, aludindo aqui um pouco, portanto, a esta questão que já estou aqui a levantar, aprender a ensinar a escrita, mas aprender a escrita por si também, porque precisa de declarar conhecimento por escrito, porque está a ser chamado a escrever múltiplas vezes. Isto convoca as escritas específicas da universidade, para as quais os estudantes muitas vezes não se sentem preparados. Ainda por cima, porque essa escrita está associada à avaliação, não é? E, portanto, esta escrita académica, nós aqui em Portugal ainda não temos uma larga tradição de ensino dessa escrita, mas há muito tempo que essa necessidade vem sendo diagnosticada. E existe uma só escrita académica, tout court? O que é que caracteriza esta escrita académica? Eu já fui levantando um bocadinho o véu, não é? Não existe uma escrita académica. Podemos referir-nos assim a ela, mas, na verdade, existem múltiplas escritas, tantas quantas os géneros. E os géneros podem diferir consoante as disciplinas. Então, há aqui uma responsabilidade da instituição de ensino superior em explicitar o que pretende quando requer este ou aquele género. Portanto, estas dificuldades que os estudantes apresentam, elas não podem ser só imputadas a uma imaturidade, a uma falta de preparação, de hábitos, porque, efetivamente, o desafio é novo, o contexto é novo e, portanto, o desafio é novo. Daí que já há bastante tempo que venha sendo defendida esta necessidade de a universidade, falo aqui universidade tout court, não é? Instituições de ensino superior, oferecerem possibilidades de tutoria, de oficinas de escrita. Ora bem, à falta desta oferta na nossa própria instituição, porque temos uma carência de recursos humanos assinalável, procuramos criar nas nossas disciplinas oportunidades de aprendizagem que se aproximem disto que nós defendemos, deste ensino explícito dos géneros textuais. Há pouco enumerei algumas das disciplinas em que intervenho e aqui vocês veem uma amostra dos géneros textuais que vou pedindo aos estudantes. Desde textos muito curtos, textos com que os estudantes contactam lá fora e dos quais, portanto, vão construindo alguma representação, como os artigos de divulgação científica, certamente todos já leram artigos de divulgação científica, então é uma ocasião para os estudantes começarem a ler artigo científico e ensaiarem a escrita de um artigo que divulga ciência com o que acabaram de contactar no artigo científico. Resumos, textos de opinião, e vamos aqui progredindo à medida que os anos também vão avançando. Portfólios, diários de bordo, planificações, enfim,
escritas mais breves, escritas mais longas, mas verão que vamos aqui questionando o lugar destas escritas e sabendo nós que a escrita é ocasião, é tempo, é lugar de construção de conhecimento, de reconstrução de si próprio, sabemos que a inteligência artificial não vem pôr isto em causa, mas vem adicionar aqui um desafio muito grande para os modos como estudantes e professores se vão relacionar com a escrita, com ou sem mediação de inteligência artificial. Portanto, isto que estou aqui a dizer tem correspondido àquela que tem sido a nossa prática, mas que está em reconfiguração contínua e verão que eu própria vou questionar isto convosco à medida que vou aqui descortinando um pouco as práticas que temos tido. Trago-vos aqui alguns ecos do que temos investigado sobre as práticas didáticas que vamos tendo no ensino superior e eu e esta colega, a Fatiha Paraíba, pensámos um pouco nestas questões, fizemos aqui um estudo comparativo dos estudantes da licenciatura na universidade dela, em Recife, e dos meus estudantes aqui em Santarém. Sem grandes delongas, mas dizer-vos que analisámos textos, nomeadamente a monografia, cuja redação ela acompanhou ao longo de um tempo considerável, e no meu caso, um pequeno excerto daquele que seria o quadro teórico dos estudantes no seu relatório de mestrado. O relatório de mestrado é o que marca a conclusão do mestrado que habilita para ser professor. Então, olhamos para esses textos dos nossos estudantes, vendo que saberes teóricos mobilizavam, vendo como gerem as vozes, as suas e as dos autores, e a dos professores, a dos alunos, como é que estas vozes, como é que estes mecanismos enunciativos são geridos no texto, comparando versões iniciais, versões finais, e, claro, interessou-nos aqui também comparar os estudantes das duas instituições em jogo. Percebemos que, em virtude da mediação, do acompanhamento que foi acontecendo ao longo do tempo, de forma síncrona, assíncrona, portanto, um feedback localizado, um feedback global, que é dado fora da aula, mas que depois na aula é esclarecido. Portanto, isto para vos dizer aqui que houve diferentes tipos de feedback que foram possibilitados e que vimos que, de facto, os estudantes, em termos da correção linguística dos textos, portanto, começo aqui por este aspecto que é transversal aos textos de todos os géneros, a correção, não é? A infraestrutura também melhorou, o desenvolvimento das ideias também. Portanto, este diálogo com os estudantes revelou-se bastante produtivo para os estudantes tomarem consciência dos aspectos que tinham de melhorar. No contexto português, tratando-se apenas de um excerto de um quadro teórico, os estudantes estavam numa disciplina de didática que era didática de várias áreas, portanto era interdisciplinar. Os saberes que os estudantes invocavam tinham tendência para ser mais pedagógicos, mais genéricos, menos saberes específicos da didática da língua. Já no contexto brasileiro, havia mobilização de saberes mais especializados. Portanto, erguia-se aqui este enorme desafio dos contextos, como o nosso aqui em Santarém, em que preparamos para a monodocência, nomeadamente primeiro ciclo do ensino básico, os 4 primeiros anos do ensino básico, ensino fundamental, são anos de monodocência, um único professor para as várias matérias escolares, não é? E, portanto, como praticar esta interdisciplinaridade, como formar para ela, sem descurar os saberes especializados de como ensinar língua nas áreas, na matemática, no estudo do meio. Bom, isto para levantar aqui algumas das questões que se erguiam. Portanto, sim, o dispositivo didático desta mediação do processo escritural revelou-se produtivo, mas muito moroso também, não é? Também se percebeu que a área disciplinar em que os estudantes estavam a mobilizar conhecimentos foi determinante para a escolha dos saberes que depois iam mobilizar. E claro, como todos adivinhamos,
erguia-se esta absoluta necessidade de ensino sistemático da escrita dos géneros académicos. Aquilo que pedimos temos de ensinar, mesmo na universidade, sobretudo na universidade, porque estamos a formar professores para ensinar a escrever. Portanto, queremos que eles vivam experiências que sejam transformadoras dos seus conhecimentos e das suas atitudes face à escrita. Ora, têm sido vários os momentos de discussão sobre estas questões. Já agora também para a vossa informação, nós organizámos recentemente aqui na escola o Encontro Nacional sobre Discurso Académico, a 4ª edição já. Querendo, podem depois consultar este site, está disponível o livro de resumos, também é uma forma de contacto aqui com a comunidade em Portugal que se interessa por estes discursos escolares e como ensinar este género de escolares académicos. Ora bem, pegando aqui nas palavras de Paula Carlino, de facto, de que é que se trata no contexto universitário? Trata-se de ensinar os estudantes a participarem de situações de comunicação que são próprias desses campos disciplinares. Portanto, a participarem dos géneros orais e escritos que são próprios daquele campo disciplinar. Mas para que os estudantes estejam habilitados a sentir-se minimamente confortáveis nessas novas situações de comunicação, eles precisam de aprender práticas de estudo adequadas para adentrar nesses géneros, nessas situações de comunicação. Então, o que é que nós vamos fazendo nesse sentido? Reparem, isto é uma partilha muito caseira, permitam-me. Vamos aqui montando um kit, não é, de apoio para os estudantes, nomeadamente para aqueles que já estão no mestrado. Uma pasta de apoio à escrita, uma pasta de apoio à investigação, uma pasta de apoio à leitura. E só para vos dar uma ideia dos tópicos que podem ser incluídos nesta pasta. O que vamos colocar aqui nesta pasta emerge sempre de uma necessidade diagnosticada junto dos estudantes. E à medida que essas necessidades vão surgindo, já surgiram outros, vamos promovendo a colaboração. Olha, podes falar com o teu colega, também já lhe enviei isto. Mando, podes verificar aqui, podes consultar acolá. Portanto, reparem nos títulos destes ficheiros e como estamos aqui a dar um contributo para várias camadas do folhado textual, para usar a metáfora de Jean-Paul Broncard, não é? Estamos aqui a intervir ao nível da superfície, da pontuação, mas também da gestão das vozes, dos mecanismos enunciativos, como citar, diferentes metodologias para citar. Mas pensando aqui também no plano do texto e nos mecanismos de coesão, de articulação. Coesão, como construir um texto que tenha um fio condutor, que tenha uma coesão e uma progressão temática, sem redundância excessiva, não é? Como verificar se em tal parte do meu relatório eu fiz uma boa caracterização dos contextos escolares onde fiz o meu estágio. Portanto, como uma lista de verificação, como nós vamos querer também que estes estudantes um dia saibam fazer com as suas crianças. Mutatis mutandis. Portanto, mudando as circunstâncias, as listas de verificação, que são autênticos instrumentos de regulação do processo. Bom, isto são apenas exemplos. Se formos para a investigação, vêm, portanto, indicações para fazer entrevistas, notas de campo e por aí fora. Vou aqui abreviando. E para a leitura, achamos que é sempre bom os estudantes verem o exemplo, portanto, como o professor também escreve, como o professor também toma notas, como o professor também faz fichas de leitura. E então é um momento de partilhar exemplos de mapas conceptuais, de fichas de leitura que também fizemos de obras que podem interessar aos estudantes e que ajudam aqui a ter estratégias de ler para aprender. Ler monitorizando a sua compreensão. Também as crianças têm de ser ensinadas
a dominar estes processos metacognitivos, esta gestão da informação. E desde pequenos, que têm de aprender a distinguir o essencial do acessório, sublinhar, fazer esquemas, mapa de bolhas, etc. Então, essas pequenas estratégias, mas grandes, que são instrumentos poderosíssimos de pensamento e de construção de conhecimento, não é? Isso deve ser ensinado explicitamente. Então, queremos que os estudantes vivam esses processos com honestidade, com autenticidade. Portanto, vamos dando as ferramentas. Mas é caso para indagarmos, quer dizer, tanto trabalho, tantas ferramentas, quando temos neste momento plataformas, softwares de inteligência artificial, o Gemini, o ChatGPT, etc. São inúmeros. Eu fiquei banzada quando há dias ouvi um especialista em inteligência artificial enumerar imensos softwares que têm especificidades, portanto, especializados, uns mais para metodologia, outros mais para a elaboração de quadros teóricos, etc. É uma panóplia de recursos de inteligência artificial generativa, não é? Então, tanto trabalho quando temos estes softwares que trabalham para nós, é evidente que eu estou aqui a provocar e a ironizar, mas para pensarmos todos juntos, o que é que nós queremos, não é? Qual a experiência que queremos ter? Que experiência é que queremos viver? E, portanto, não podemos viver esta experiência sozinhos, ela é complexa demais e requer estes diálogos colaborativos, não é? Por isso, o que vos trago aqui, este congresso que aconteceu em julho passado, poderão ver a informação que está disponível online, outros projetos em andamento, com inclusive o colega brasileiro Anderson Carnin, da Unicamp. Portanto, há aqui em andamento muitos processos de pensar como é que isto interessa aos professores, como é que os professores podem beneficiar, integrar, mas de forma ética e responsável, sem nunca comprometer o que é a verdadeira função de ensinar, a verdadeira função de professor e a verdadeira essência do que é aprender e do que é escrever, muito concretamente, ok? E claro, a Marina, que como ela disse, vamos ter o gosto de a receber aqui em Santarém. A Marina também se ocupa destas questões, inclusive já estamos a programar uma ação de curta duração para professores, precisamente para pensar estas questões, como é que a inteligência artificial pode ajudar o professor, o que é que já existe para ajudar o professor, nomeadamente em contexto brasileiro, o que é que os professores em Portugal estão a utilizar. Portanto, estas questões vão aqui sendo discutidas. Portanto, já agora também anunciar-vos este congresso que estamos a organizar, cuja organização está a ser liderada aqui por uma colega do meu departamento, a colega Paula Cristina Ferreira, em conjunto com, portanto, o meu departamento de Línguas e Culturas, de Línguas e Literaturas, e a Associação dos Professores de Português, uma associação que congrega professores de português em Portugal. Vejam como no programa também deste congresso, que será híbrido e no qual também vamos poder contar com a Marina Lara, com a Marina Célia. Estas questões da inteligência artificial estão na agenda, não é? Como não estarem? Precisamos todos de nos questionar e de trocarmos práticas e discutirmos essas práticas, porque a nossa missão é, de facto, deixem-me usar esta expressão ainda que exagerada, humanitária. É uma missão humanitária, esta missão de recuperar e conferir humanidade aos textos e aos contextos. Mas prossigamos. E prossigamos com um exemplo de intervenção na senda daquela provocação que há pouco fiz, qual a melhor invenção de sempre. Então foi nesta disciplina, justamente, de segundo ano de Educação Básica, quando os estudantes estão a ser orientados para irem algumas semanas para as escolas, para os contextos educativos, observar, não intervir, mas observar e aprender com aquilo que observam. Ora, lá está, como dizia Paula Carlino, vamos ensinar estes estudantes a participar em géneros próprios do campo de saber.
não é? A integrar uma comunidade de leitores, de escritores que já são mais experientes e que produzem saberes. E vamos ensinar-lhes práticas de estudo para eles adentrarem nesse campo. Portanto, que recursos é que os podem ajudar a gerir a leitura, a monitorizar a escrita, como é que podem desenvolver ferramentas de análise textual. E tudo isto conducente a um portfólio reflexivo de aprendizagem que lhes tem sido pedido. Ora, então, começávamos por ajudar os estudantes a tomar consciência de como tomar notas, a tomada de notas. Esse género académico tão importante, afinal, e basilar de tudo o resto que depois vai acontecer. Então, são aqui estas práticas de dupla face, não é? Porque, por um lado, é um ler para aprender e, por outro, é um ler para escrever. Porque vou escrever apoiada por aqueles com quem aprendo por meio da leitura e também da visualização de vídeos, de webinars. Penso que estão a ver a minha tela e penso que estão a ver os ficheiros que agora vou abrir. É evidente que nós não temos aqui o tempo de lermos de fio a pavio estes instrumentos. A minha intenção é apresentá-los muito sucintamente, mas para vos dar uma ideia de como vamos fazendo o acompanhamento, a orientação dos estudantes, para eles compreenderem o sentido do que lhes estamos a pedir, porque não queremos os estudantes a trabalhar para cumprir ofício de aluno. Queremos os estudantes a trabalhar porque implicados, porque motivados, porque a compreender o que estão a fazer. E, portanto, quando lhes propomos uma bibliografia anotada, ensinamos a tomar notas, damos orientações específicas para a tomada de notas. E como o que pretendemos é que eles aprendam para lerem as práticas de sala de aula e para vislumbrarem possibilidades de atuação em sala de aula, colocamos questões que os orientam para aí, para extrair citações, para redigirem comentários. Mas essa tomada de notas, ela não me vai ser entregue. Não queremos essa escrita. O que queremos é que essa tomada de notas seja vivida como base para animarem uma roda de conversa. Então, estes estudantes, futuros professores, estão a ser chamados a ler para aprender, a escrever para aprender, anotando. E essa leitura e essa escrita vai estar na base da roda de conversa sobre o artigo que propuseram para leitura, ou o capítulo, ou, enfim, o que tiverem escolhido para ler, tem de ser comunicado atempadamente e tem de ser discutido em aula, não é? E então os estudantes vão estar a ser avaliados pela sua prestação oral, pela sua performance de animação de uma roda de conversa, que não pode ser uma roda de achismos, de acho que, mas temos de dar rigor à educação, porque nos estamos a tornar especialistas em educação, nomeadamente em didática da língua, não é? Estamos a familiarizar-nos pela primeira vez com saberes especializados de didática da língua. Bom, e damos aqui orientações específicas para os estudantes. Portanto, aqui géneros orais e escritos em diálogo. Outro exercício que nos pareceu interessante fazer foi ajudar os alunos a tomar consciência das camadas do texto. E então devolvemos aos estudantes uma série de frases, de excertos retirados dos seus próprios textos, mas com a vantagem de esses excertos estarem agrupados consoante o problema maior que evidenciavam. Isto para não termos aqui uma sobrecarga cognitiva. Do mesmo modo como quando o professor dá à criança um texto corrigido a vermelho, em que o professor corrige ortografia, pontuação, conectores, o conteúdo, etc, etc. Portanto, há um sem número de correções que disparam para muitas camadas do texto. Isso provoca, digamos, uma sobrecarga cognitiva, quer dizer, a criança pode não ter os instrumentos para lidar com todas aquelas falhas, vamos dizer assim, com todos aqueles caminhos de aperfeiçoamento. Do mesmo modo, os estudantes do ensino superior. Portanto, o que estamos aqui é procurar que os estudantes ganhem consciência
dos diferentes tipos de problemas, não é? Dando exemplos concretos. Mas os exemplos são sempre dos outros, porque nós vemos melhor os defeitos dos outros do que vemos os nossos. Na vida, como na escrita, brincando aqui um pouco, não é? Portanto, vejam coesão, mecanismos enunciativos, coesão temporal, mas também coesão lexical e referencial, a pontuação, que tem sido um problema sistemático, porque os estudantes precisam de compreender como a pontuação ela é regulada sintaticamente. Não é a vírgula porque respiramos constantemente, por isso é que estamos vivos, não é? Então brinca-se um pouco com isso também, problemas sintáticos e também de ortografia. E depois outros problemas ao nível do conteúdo. Portanto, estamos aqui a promover um olhar que é absolutamente distanciado, que é isento, procurando que os estudantes construam uma linguagem para falar dos textos, critérios de avaliação dos textos, de aprendizagem e de avaliação. Portanto, que aprimorem a sua capacidade de reflexão sobre a língua. Portanto, era como eu dizia no início, o isomorfismo formativo, porque também nós queremos que em sala de aula estes estudantes, amanhã professores, consigam criar mecanismos de colaboração, interação entre os estudantes, de capacidade de mais verbalização, de uma verbalização mais fina sobre os textos. Não escrever assim porque me soa bem, porque me parece bem, porque acho que o professor vai gostar, mas ter critérios mais finos, mais objetivos para as minhas opções de escrita, porque eu sou autor do meu texto. Não é? Esse sentimento de autoria. Ora, entro agora aqui naquelas dimensões a que aludi logo no início, que não podemos, em didática da escrita, descurar estas dimensões que compõem e que caracterizam a escrita. E começamos pela dimensão processual. E, portanto, carreamos toda a tradição dos modelos processuais, da gestão, da geração e da gestão dos textos, não é? Portanto, imensos investigadores de muitas geografias que vêm aqui assinalar as fases do processo de escrita, que é recursivo, enfim, penso que não precisarei muito de aprofundar, porque estarão familiarizados com os contributos dos modelos processuais para o ensino da escrita, para a necessidade de considerar o processo na avaliação e não só um produto que se entrega. Portanto, este foco na dimensão do texto permite-nos acompanhar estratégias de planificação, de textualização, ainda que de textualização parcial, para depois montar o puzzle textual, não é? Revisão, mas dar instrumentos de revisão. Não é como muitas vezes os alunos, as crianças podem responder, como eu já presenciei, professora, mas há 5 minutos, eu há 5 minutos não sabia, agora não sei mais do que sabia há 5 minutos. Portanto, acabei o texto, agora não sei mais do que sabia há pouco. Mas, se o estudante passa por um processo em que constrói conhecimento, se ele tem uma lista de verificação que corresponde àquilo que ele construiu, ele vai poder ter um outro olhar sobre o seu texto. Vai saber mais do que sabia, não é? Ensinar a escrever, além de ser uma questão de textos, de monitorização de processos de escrita, é uma questão de contextos, porque nós escrevemos para contextos. Portanto, os géneros de que tenho estado muito a falar, não é? E então recuamos à sequência didática proposta por autores como Joaquim Dolz, Bernard Chenneuli, estão bastante familiarizados com este dispositivo de ensino da produção oral e escrita, não é? Dispositivo de que nos apropriamos e que temos reconfigurado e adaptado ao nosso contexto, e disso também vos daremos conta. Aqui, olhar os textos no seu folhado, como eu dizia há pouco, nas suas várias camadas, não é? Citando Broncar. Portanto, esta atenção aos géneros permite-nos olhar o género como um mega instrumento, como diz Joaquim Dolz, não é? Portanto, o mega instrumento a propósito do qual vamos ensinar gramática,
vamos trabalhar a leitura, vamos trabalhar a oralidade, mas tudo a confluir para a produção de tal género, oral ou escrito, para uma situação de comunicação que, se não for real, pelo menos é simulada, desejavelmente. Ora, ensinar a escrever é uma questão de textos, é uma questão de contextos e é, sobretudo, uma questão de sujeitos. E lembramos-nos aqui deste nosso contributo para a vossa revista Pátio já há alguns anos. Então, os professores todos dizem isto, os futuros professores, meu Deus, como motivar os alunos, os professores que já estão no terreno e que nos falam desta enorme dificuldade do aluno perante a folha em branco, não queremos que o aluno fique perdido e desmotivado, então como favorecer a adesão dos alunos à escrita? Porque muitas vezes o que nos reportam é que no momento em que o professor diz vamos escrever, há um coro de vozes desagradadas com o convite para a escrita, ou melhor, com a imposição da escrita, que muitas vezes está logo associada à avaliação e à avaliação-classificação. Portanto, a avaliação vista de forma às vezes muito redutora, quando é só vista como classificação, como atribuição de nota. Então, repensando aqui e reconstruindo práticas, não é? Ora bem, em matéria de ensinar a escrever ser uma questão de textos, dizia há uns meses num webinar o professor Luís Barbeiro com o colega José Ferreira, também professor no ProTextos, nós não podemos perder o processo quando ele ainda não estava conquistado. Isto é, esta coisa de a inteligência artificial oferecer o texto pronto, vamos deixar que isto aconteça nas nossas aulas? Então vamos perder a oportunidade de viver o processo quando ainda não estávamos a dominar o processo? Quanto aos contextos, é preciso valorizarmos a experiência de cada um, a experiência de cada um que está no mundo, rodeado de textos, que comunica, que já viu, que já ouviu, que traz representações sobre, não é? O trabalho colaborativo, os saberes processuais que são investidos na produção dos géneros. E os sujeitos, não é? Autores, protagonistas do seu processo de escrita e de aprendizagem. Então, aqui para olharmos mais para o sujeito, temos de recuar alguns anos para perceber o que nos propõe aqui a investigadora francesa Christine Barré de Miniac, quando ela nos fala da relação com a escrita. O que é isto da relação do sujeito com a escrita? 4 dimensões. O investimento que eu faço ou não faço na escrita. E em que escrita? Em que tipos de escrita? Que opiniões, que atitudes é que eu manifesto em relação à escrita? Que concepções é que eu tenho sobre a escrita e sobre a sua aprendizagem? E como é que eu sei falar sobre a escrita? Quais são os meus modos de verbalização sobre a escrita? Certamente um aluno que diz... eu ponho a vírgula aqui porque é para respirar. Isto é um modo de verbalização sobre a escrita. Um aluno que passa por um processo de ensino e que vem dizer, eu ponho a vírgula aqui porque eu sei que depois de começar a frase com quando esta parte da frase acaba, uma oração subordinada, eu ponho aqui a vírgula. O aluno pode ainda não saber o que é uma oração subordinada, mas já tem algumas palavras para falar sobre, não é? Então, isso é um modo de verbalização sobre a escrita. Ora, a relação com a escrita, ela radica numa relação mais vasta, de que nos fala o eterno Bernard Charlot. A relação com o saber, a relação com a escola. Não é? E a proposta de Bernard Charlot foi sempre a da leitura positiva dos sujeitos. O que é que o sujeito traz? O que é que ele pretende? Como é que ele se relaciona com os saberes? Que sentido é que ele confere aos saberes? Considerando que a escrita não é só a escrita da escola. Os estudantes, as pessoas contactam com a escrita em toda a parte. Fora da escola, muitíssimo mais até do que na escola. E invocando Bernard Charlot, eu não posso deixar de lhe fazer esta singela homenagem, ainda emocionada, porque saberão que o professor Bernard Charlot partiu estes dias, já não está entre nós humanamente, mas estará sempre connosco. Por isso disse o eterno professor Bernard Charlot que eu nunca tive
a graça de conhecer pessoalmente, mas que sinto e sei que marcou indelevelmente a minha trajetória e quem eu sou, escrevente, quem eu sou pessoa, quem eu sou professora. Portanto, esta nota aqui. Que de facto o professor Bernard Charlot, ele diz isto e eu gostaria muito de o citar aqui neste artigo disponibilizado há pouco tempo, mas já de 2008. Ele fala da escola, não é? Das ameaças de desescolarização e do desafio da escola contemporânea, que ele diz que o desafio é o de manter e defender a função específica, a sua função específica, sem arrogância alguma, mas com firmeza. Permitam-me aqui, quando ele diz escola, é toda a escola e, portanto, também a universidade. O distanciamento e a objetivação específicos da escola constituem um dos poucos anteparos que possam nos proteger contra as formas contemporâneas da barbárie. Mas um dos principais inimigos da escola é a própria escola. Quando ela substitui a palavra ao mundo, em vez de esclarecer o mundo pela palavra, quando ela impõe rotinas no lugar das atividades, quando ela passa a ser símbolo de repetição e chatice, em vez de terreno de aventura intelectual. Face a esta escola, estão certos os alunos e os docentes que tentam subverter a escola, desescolarizá-la para se livrarem das múmias escolares e encontrarem o saber vivo. Então procuramos isso incessantemente. E por isso queremos muito trazer para a escola a vida fora da escola. Escola-vida, vida-escola, não é? Muitas vezes o que é que percebemos? Fora da escola é bom escrever, fora da escola gostamos de escrever, na escola não gostamos porque achamos que não temos jeito, então temos insegurança escritural. Mas vejam só, o que eu sei fora devo usar dentro da escola. Então como promover este contínuo escritural? E eu vou passando aqui mais rapidamente. Há muitas formas de trabalharmos isto em contexto formal, didático, de sala de aula. Pode ser ensinar a escrever um género textual. Pode ser promover uma atividade de escrita livre. Pode ser discutindo o que eu sinto e o que eu sei sobre a escrita, numa oficina destinada a discutir sobre a escrita. E como eu me sinto a escrever. Pode ser em dispositivos didáticos em que vamos alternando estes diferentes focos de trabalho. Um foco mais no processo, um foco para o contexto social para o qual estou a escrever e, portanto, ativo critérios de êxito para a escrita de um género específico em determinado contexto, ou posso estar a promover uma escrita mais destinada a elevar o sujeito escrevente, o sujeito de escrita. Uma escrita mais criativa, mais livre. Portanto, descascando esta cebola, a cebola da língua, a cebola da escrita, a cebola dos textos, as camadas do folhado, enfim, estas metáforas servem para falar de complexidade, não é? Portanto, é ensinar a ver, como diz Rubem Alves, é habituar os olhos à calma e à paciência, porque só nessas condições é que vamos aprender a ver, como defende Alberto Caeiro, heterónimo de Fernando Pessoa, como também está nessa citação de Nietzsche. Ou, como também dissemos, eu e a professora Luísa, ler com olhos de escrever. Aqui pensando no ver os textos. Ler com olhos de escrever é ler não só para saber coisas sobre, para aprender conteúdo sobre, é ler para perceber como é que aquela pessoa escreveu aquele texto. Como é que o organizou? Título, parágrafos, tem, não tem? Que opções textuais, linguísticas, discursivas é que este sujeito autor fez quando escreveu este texto? E como é que eu posso aprender com este exemplo? Para escrever textos do mesmo género também. Ora, aqui nós encaminhamos-nos para esta reconfiguração da sequência didática e temos então proposto a sequência de ensino. De ensino por uma grande apologia do trabalho do professor. O professor que analisa textos que podem ser bons exemplos para os seus alunos, os textos mentores. E o professor que desenha o trabalho didático à medida das necessidades que diagnostica nos seus alunos. Essas necessidades já podem ser do conhecimento do professor
ou o professor pode requerer uma produção inicial para perceber que saberes, fazendo uma leitura positiva, que saberes os alunos já têm sobre produzir certo género. Então, que saberes é que o professor tem para ensinar? E organiza as atividades dos módulos focadas nas diferentes camadas dos textos a confluir para aquele género que está em oficina ou em estaleiro, para usar uma expressão cara José de Jolibert. E, portanto, vai sendo construída uma linguagem para falar dos textos e é essa linguagem que vai mediando a construção de grelhas, de guias, de listas de auto-hetero-revisão, e esses dispositivos colaborativos de auto- e hetero-regulação vão sendo acionados para conduzirem à produção final. E a avaliação contempla um pouco tudo isto. Partilhar então convosco que sobre este dispositivo e muitas ações de ensino da escrita, desde a educação pré-escolar, jardim de infância ao ensino superior, estamos, eu e outras colegas caríssimas do Grupo Protextos, a organizar este livro que há de sair, esperamos, no próximo ano, 2026. Um capítulo... Inês, só um minutinho, só para te avisar a primeira hora. Desculpa interromper. Fique à vontade. Isso. Muito obrigada, Marina, muito obrigada. Portanto, um dos capítulos neste livro é justamente explicando aqui o dispositivo da sequência de ensino. Ora bem, então aqui dando mais alguns exemplos de como procuramos trabalhar esta dimensão processual, pessoal e social da escrita nestas nossas diferentes disciplinas. Dou-vos aqui um exemplo de um pedido de escrita que costumamos fazer logo no primeiro ano. Pedir que o estudante escreva as 3 primeiras palavras que lhe vêm à mente quando pensa em português, na disciplina de português, e depois essas 3 palavras são a tal mini planificação para um mini texto. E chamamos mini texto para aligeirar, para o aluno não ter medo. É um mini texto. Ninguém lhe está a pedir que escreva muito. E nesse mini texto vai falar sobre a sua experiência em português ao longo da escolaridade. Vejam, aqui tenho um exemplo, mas temos centenas de exemplos. Esta aluna diz: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Criatividade, gramática e escrita foram as palavras que ela escolheu. Desde os 5 anos que lido com a língua portuguesa na escola, na disciplina de português. A minha relação com esta disciplina tinha altos e baixos, pois conseguia e gostava de usar a minha criatividade para escrever textos, mesmo que nem sempre tivesse notas excelentes, mas nunca tive negativa. A escrita sempre foi algo que eu gostei de fazer, especialmente desde o secundário, pois podia escrever sobre as minhas leituras ou escrever sobre obras apresentadas em aula. Para além disto, a parte de que eu menos gostava nas aulas de português era a gramática, especialmente as orações e as funções sintáticas, e isto levava a notas um pouco piores. Mas, no fundo, até gostava das aulas de português, especialmente das aulas de escrita ou das aulas sobre Fernando Pessoa. Não é à toa que ela começa por citar este autor. Portanto, vejam aqui como esta aluna tem aqui estas cisões, não é? A gramática parece ali uma coisa desligada. Ela não percebe a gramática como instrumento de pensamento, como instrumento de reflexão sobre os textos que lê e sobre os textos que escreve, não é? Mas há aqui esta dualidade. Quando a aula lhe permite uma expansão, uma expressão de si, então ela gosta. Mas quando a aula a oprime com as orações e as funções sintáticas e tal, já vai gostar menos, porque não percebe o sentido desse trabalho com a língua, não é? Portanto, estes elementos que nos são dados são relevantes para a forma como orientamos o ensino, para que os alunos consigam reconstruir a sua relação com a língua e com a escrita. No fundo, que se sintam mais empoderados a usar essa língua, oralmente e por escrito, pois é isso que vão ensinar. Então, para vos dizer, recolhemos já 4 anos letivos em que recolhemos estes textos. Eu filo, a colega Paula Freire também o fez, e muito possivelmente teremos uma colega da Universidade Federal de Piauí a fazer um projeto de pós-doutoramento muito focado nesta relação com a língua e com a escrita, logo à entrada do ensino superior, num curso que há de encaminhar os estudantes para serem professores.
Outras escritas que temos também, os tais géneros textuais em estaleiro, um artigo de divulgação científica, não é? Eu disse há pouco, os estudantes começam por ler artigo científico, por planificar. No fundo, o que os estudantes vão é ensaiar o que é escrever um artigo de divulgação de ciência, primeiro contactando com o texto científico, não é? Um artigo científico para aprenderem. E para aprenderem sobre matérias que lhes digam respeito, evidentemente. Portanto, aqui vamos praticando diferentes fases, vamos lendo textos mentores, que sejam, portanto, exemplos de artigos de divulgação científica publicados e que possam, então, ajudar os estudantes a compreender como fazer. Posso dar-vos aqui um exemplo de como fazemos a mediação deste processo de escrita. Vejam, isto já em tempo de inteligência artificial. Ou seja, porque é que vos digo isto? Os estudantes podiam ter mandado a inteligência artificial fazer, mas, felizmente, não mandaram. Os estudantes quiseram aprender, quiseram saber e, portanto, fizeram a experiência, não é? Pode e deve recorrer-se à inteligência artificial para aumentar as possibilidades de aprendizagem, de interlocução, de aprofundamento de metalinguagem, para aprimorar, se quiserem, o modo de verbalização sobre a escrita. Mas, enfim, estamos a pensar como é que isso pode ser feito. Só para vocês verem aqui, este feedback por escrito era a base para depois ter os estudantes em aula a trabalharem em diferentes grupos, cada qual no seu artigo. E isto permitia-me ir de grupo em grupo, ajudar pessoalmente, mas a partir do que eu já tinha adiantado por escrito. E, portanto, as sugestões, elas orientam para diferentes camadas. Desde uma ideia que não está tão explícita, desde uma ideia que não está... portanto, a continuação das ideias não está muito clara. Aqui apresentam um esquema, mas não explicam porque é que põem este esquema, qual é o contributo deste esquema na economia do texto. Portanto, não é uma inferência que o leitor deva fazer, o leitor é que vai adivinhar porque é que está aqui este esquema. Não, este esquema tem de ser anunciado. Então, há essas orientações, como há orientações muito específicas de pontuação, de construção sintática, em que procuramos ir usando uma linguagem, ajudando os alunos a robustecer esta forma de falar sobre a escrita e a compreender os mecanismos que interagem para a produção de um texto, não é? Pronto, não temos o tempo de ir aqui em detalhe, mas penso que à medida que eu vou falando e também vão vendo alguns dos comentários, já vão aqui tendo uma ideia. Ora, em época de IA, e aqui com outras escritas, aqui o desafio era de os estudantes guardarem no seu portfólio os textos que paulatinamente iam escrevendo. Paráfrases, resumos, textos de opinião. Então temos um grupo que não recorreu à IA e temos outro que recorreu apenas no último texto, o texto de opinião. Vejam que as notas não diferem muito, mas não proibimos o recurso à IA, mas procuramos pensar com cada grupo, mediante as dificuldades que esse grupo apresentava, como é que a inteligência artificial os podia ajudar. Olha, vocês têm dificuldade em fazer uma paráfrase, então se calhar podem comparar a paráfrase que vos é dada pela inteligência artificial com aquela que vocês fizeram. Que aspectos é que ficaram de fora na inteligência artificial? Que aspectos é que ficaram de fora na vossa paráfrase? Podem chegar a uma versão que reúna as duas? Portanto, pensando concretamente, não é? Portanto, no fundo, é isto que estamos a alimentar. Uma interação escrita e oral a partir dos textos, com diferentes tipos de feedback, com orientações específicas para cada grupo, com o diálogo na aula, promovendo estratégias em que um grupo vai rever o texto de outro grupo e, portanto, esse contributo também conta para a avaliação, evidentemente. Portanto, avalia-se o processo, avalia-se o produto. Como dissemos há pouco tempo, uma efetiva pedagogia da escrita
tem de se servir dos textos dos estudantes e pode e deve intervir também durante os processos de produção. E isto, eu e a Lúcia Lopes Damasio dissemos a propósito de crianças, e isto é válido para qualquer aprendiz de escrita. E todos somos aprendizes de escrita, porque ninguém domina todos os géneros de todas as situações possíveis de comunicação, ok? Portanto, repensando e aprendendo. Não é fácil. Sempre na história da escola tivemos estudantes mais comprometidos, mais implicados, mais motivados e estudantes que querem fazer só um trabalho suficiente ou, enfim, querem enganar-se a si próprios. Tivemos sempre estudantes de muitos perfis e, portanto, a inteligência artificial só vem aqui adicionar mais complexidade, mas eu dizia há pouco, trata-se de estabelecer, parece-nos, um contrato, um acordo, uma negociação. O que é que eu pretendo levar daqui? A experiência é que eu pretendo viver? O que é legítimo eu fazer com a inteligência artificial? Se calhar é legítimo interagir com a inteligência artificial para me ajudar a compreender um texto que li e que é bastante complexo. Mas se calhar não é legítimo gerar texto única e exclusivamente artificialmente. Porque a inteligência artificial vai gerar referências que são inventadas. E eu quero usar no meu texto aquilo que reporta a minha experiência de leitor. O que eu li e o que fez de mim outra pessoa. Como Bernard Charlot. As leituras de Bernard Charlot transformaram-me, fizeram outra pessoa, outra Inês. Então, é disso que se trata, de viver uma experiência. E falando em viver aqui uma experiência, eu falo-vos também aqui de uma outra metodologia de trabalho que integra um pouco tudo aquilo que eu estou a dizer, que eu tenho estado a dizer, que é a aprendizagem em serviço. Estamos a preparar-nos para ir para o 4º ano de aprendizagem em serviço. Ora, o que é que isto significa? Significa que os estudantes vão ajudar alguém. Os estudantes estão em grupos e vão ajudar alguém a dominar melhor a língua. Temos muitas parcerias. A nossa maior parceria é com um agrupamento de escolas e é com crianças, porque temos visto que os nossos estudantes estão mais vocacionados para ajudar crianças, porque é crianças que vão ser o público-alvo de amanhã, quando forem professores. Portanto, temos os nossos estudantes a ensinar crianças de português língua materna ou de português língua não materna. Portanto, eles estão a experimentar ensinar a língua com o nosso apoio. Estão a aprender a ensinar ensinando. Estão a aprender didática exercendo a didática. Portanto, mais uma vez, o isomorfismo formativo aqui em ação. Ora, os estudantes programam as suas aulas, eles dão 1 hora de sessão, 1 hora de aula, digamos assim, um grupo apoia uma criança, prepara essa hora semanal e essa preparação é acompanhada por mim, que dou feedback de todos estes modos que eu fui exemplificando, ok? E este feedback depois atualiza-se, prolonga-se, aprofunda-se em aula, não é? Aqui temos tido o desafio de dar feedback a 2 grandes níveis. Por um lado, ao nível da língua, para ajudar estes estudantes a terem mais capacidade de reflexão sobre a língua e a escreverem textos mais corretos e mais adequados ao contexto. Estamos a falar dos seus diários de bordo que acompanham este processo, ou das suas planificações que estão incluídas neste diário de bordo. Portanto, por um lado, este feedback ao nível da língua. Por outro lado, o feedback ao nível dos saberes específicos da didática e dos saberes pedagógico-didáticos, não é? Portanto, são 2 grandes ângulos aqui de atuação. Por vezes temos de ter aqui muita cautela para que o feedback ao nível dos problemas linguísticos não se sobreponha ao outro. Muito pelo contrário, que o feedback ao nível da língua seja adjuvante da pedagogia e da didática da escrita. Eu estou a viver um processo em que a minha professora me está a ajudar a pensar sobre os textos, do mesmo modo como eu vou ajudar a criança a pensar sobre os textos dela. Mutatis mutandis, para usar esta expressão latina, mais uma vez, para dizer que adaptamos-nos às diferentes circunstâncias. Não resolvemos tudo. Estes excertos que vocês veem aqui, curtíssimos,
evidenciam erros básicos que, no entanto, continuam a aparecer nos diários de bordo dos estudantes. Portanto, em centenas e centenas de páginas que escrevem, afloram estes erros em que incorrem tão naturalmente tantas vezes, não é? Só focando aqui a experiência do ano passado, só na disciplina de terceiro ano da didática do português língua não materna, vejam, eram 9 grupos, eram 9 diários de bordo, quase 1000 páginas que tivemos de ver ao longo de um semestre, de fevereiro a início de junho. Vejam, os estudantes tinham indicações para este género que lhes propunhamos. Portanto, o diário de bordo vai acompanhar a experiência de aprender a ensinar. De aprender a ensinar. Então, damos a instrução do que devem, tanto a planificação, como a devem arrumar, as referências bibliográficas que mobilizam, e depois a parte de refletir sobre a atuação didática. O relato, a reflexão sobre a adequação dos materiais, as dificuldades que sentiram a preparar, as dificuldades, as dúvidas que emergiram, como decorreu a sessão, que dificuldades estão a observar no progresso dos seus aprendentes. Portanto, damos aqui orientações específicas para aquilo que deve ser objeto de reflexão. No fundo, obrigando e orientando aqui para a menção de vários saberes específicos de quem aprende didática, ajudando a ganhar consciência de todos esses saberes. Ora, mais uma vez, a avaliação incide sobre o processo e privilegia o progresso que os alunos, semana após semana, vão evidenciando. As notas aqui são atribuídas de 0 a 20. 10 é a nota 9,5, 10 é a nota mínima positiva, não é? 20 é o máximo. Vejam que as notas são variáveis, não temos aqui só notas excelentes, mas são notas que honram todo um processo de construção de conhecimentos, não é? Em reconfiguração, porque não é fácil providenciar tanto feedback e a tantos níveis das camadas do folhado textual. Falo-vos agora, e já me vou aqui aproximando do desfecho, não é? Porque lembrem-se que eu vou aqui dando exemplos de trabalho com as dimensões social, processual e pessoal da escrita que eu vivo e da escrita que eu quero ensinar a viver. Então agora eu vou um pouco para a vertente pessoal. Então, como é que no ensino superior eu posso dar a oportunidade de o estudante escrever o que quer? Como é que no ensino superior pode haver lugar para mais escritas, além daquelas escritas que são mais específicas e especializadas e mais desafiantes? Como, aliás, o diário de bordo, como eu acabei de dizer. O diário de bordo tem muito de natural, mas não pode ser só deixar correr a pena. Há aqui o trabalho de concepção da planificação, trabalho de concepção para arrumar toda aquela emoção e tudo aquilo que aconteceu numa sessão de 1 hora só. Imagine-se o que acontece a um professor horas e horas todos os dias, não é? Aqui os estudantes vivem em grupo, com o apoio uns dos outros, uma sessão de ensino, que já lhes dá imenso para pensar. E é, assim, uma avalanche emocional de gestão a tantos níveis. E ele não quer aprender, professora. Pois, amanhã vais ter 30 alunos na sala que talvez não queiram aprender. Talvez não vejam ainda o sentido para o trabalho escolar. Talvez não tenham uma relação favorável com os saberes e com a escrita. Então, talvez tu tenhas de ativar mecanismos para olear, para fazer descobrir essa relação de sentido para os saberes escolares, porque os saberes escolares não podem ser destituídos de vida. Então, como é que fazes isso, não é? Então, é preciso pôr os estudantes livremente a pensar. E o diário de bordo só não chega. É preciso que os estudantes tenham esta liberdade. Então, andamos aqui a propor a escrita de um kit metafórico.
O conceito é proposto por André Matias e temos trabalhado com esse colega, professor no ensino básico e secundário, temos trabalhado com esse nosso colega a partir desta noção do kit metafórico. Olhem, o kit é uma provocação. Em tempo de panaceias tecnológicas, que nos ajudam imenso, pois com certeza, mas kit de robótica, kit de programação, e o kit parece sempre uma coisa muito moderna. Quando nós queremos recuperar o instrumento mais poderoso de construção, que é a escrita manuscrita, que nos ajuda a pensar, a parar, a pensar, a organizar. Então, essa tecnologia de base, que é a caneta e o papel, o lápis e o caderno, não é? Isso é o kit. Metafórico, porquê? Porque a metáfora ajuda a compreender o mundo, a compreender-me a mim, a compreender a vida. Alude também a uma escrita que pode ser livre, criativa, etc, etc. Portanto, é uma escrita, é um kit que cada um organiza como quer, e em que escreve o que quer. Eu mostro-vos aqui algumas fotografias destes cadernos, destes kits metafóricos, dos meus estudantes, que eles voluntariamente me entregaram. Eu perguntei se queriam contribuir, disponibilizando no final do ano estes kits para podermos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre isto, sobre o que escrevem, e foram assim disponibilizados. Ora, durante o semestre, os estudantes aparecem na aula com o kit, professora, hoje trouxe, pode levar? Sim. Às vezes venho para casa com 6, com 10 kits, às vezes digo, hoje só consigo levar 2, e portanto ao longo de um semestre os estudantes vão trazendo e eu vou lendo, e vou dialogando com os estudantes, não corrijo, não tenho lápis vermelho para corrigir. Estes kits são lidos de pessoa para pessoa. Costumo dar um feedback oralmente, fazendo uma gravação de voz, e mandando a cada aluno, individualmente, uma gravação minha em que eu reajo afetiva e intelectualmente ao texto. Eu reajo como pessoa, primeiro que tudo, como professora também, inevitavelmente, porque faz parte de mim, de quem eu sou, não é? Portanto, este kit metafórico, nós achamos que pode ser aqui um bom instrumento para os estudantes se reconstruírem, pessoas que escrevem, futuros professores que escrevem, que vão criar oportunidades de escrita para os seus alunos. Pode ser um instrumento de reflexão, de autorregulação, de redescoberta de si, não é? De afirmação do ensino superior como lugar de pensamento, de construção de conhecimento. Mais uma vez, sustentamos-nos no isomorfismo formativo, porque também consideramos que os kits metafóricos, os cadernos de escrita livre, como lhes queiramos chamar, dependendo do foco que tenhamos com um instrumento, enfim, acreditamos que são instrumentos que os estudantes podem recriar nos seus futuros contextos, não é? Os fundamentos teóricos são vastíssimos, a metáfora conceptual, a inteligência emocional, as inteligências múltiplas, não é? Que estão aqui em confluência para dar oportunidade a um dispositivo que é terapêutico, que é catártico, que é regulador emocional e intelectual. Portanto, achamos que é um dispositivo que pode aliar uma vertente de escrita livre, identitária, a uma vertente mais epistémica, que oportunize esta construção de saber que nós aqui queremos que aconteça, não é? Então nós queremos analisar, por isso é que, além de todo o feedback personalizado e pessoal que fomos dando durante o semestre, queremos aqui olhar novamente para estes kits metafóricos para procurar perceber que vivência identitária da escrita é que está a acontecer, que conexões é que os estudantes estabelecem com saberes académicos, como é que se apropriam de princípios da didática do escrever e como é que estes kits metafóricos estão a contribuir para o bem-estar dos nossos estudantes, que é disso que se trata, porque ninguém aprende se não estiver bem, se não estiver confortável. Aliás, esse é um dos pedidos que às vezes faço na primeira aula. Ponham-se confortáveis, é isso. Trago-vos um excerto apenas de um kit de uma estudante que se chama Liliana, estudante Liliana, há muitas Lilianas, não é? Vejam como a Liliana, que lê um artigo, uma notícia no Jornal Público, esteve a ler sobre
o impacto da inteligência artificial no pensamento crítico. E penso que vale a pena lermos aqui este excerto. Então diz-nos esta estudante: estava no escritório a trabalhar, trabalhadora estudante, quando ouvi uma notícia sobre o estudo que foi feito sobre o impacto do uso da IA. Abri a notícia no público e estive a ler. O estudo questionou 319 pessoas habituadas a lidar com dados ou informações no trabalho sobre a sua experiência com a utilização dos serviços de IA generativa. De acordo com os investigadores, os dados mostraram que existe uma mudança no esforço cognitivo à medida que os trabalhadores passam cada vez mais da execução de tarefas para a supervisão do trabalho realizado pela IA. Além de afetar o pensamento crítico, os autores apontam que a utilização de IA pode prejudicar a criatividade, refletindo. O crescimento das plataformas de inteligência artificial tem mudado muito a forma como interagimos com a informação, criamos conteúdos e até mesmo aprendemos. No entanto, deve ser usada como um complemento, pois usada de forma regular afeta o nosso pensamento crítico e a nossa autonomia cognitiva. Escreveu a estudante, é livre de escrever sobre aquilo que pretender. E, portanto, o que é que vamos vendo aqui? Que este kit possibilita escrever sobre tudo e sobre nada, não é? Tenho tempo para mostrar 5 minutos de um vídeo? Tenho? Vamos ver se eu consigo aqui. Sim, Marina? Sim. Eu gostava de vos mostrar aqui um excerto. Sim, sim? Desculpa, pode mostrar. Eu não sei se vocês vão ouvir o som. Quando se faz a partilha de tela, não sei se eu tinha de ter escolhido aqui alguma opção para a partilha de som. Então vamos ver o que acontece, se vocês conseguem ouvir ou não. É um excerto de um grupo focal em que o colega André Matias e outra colega com quem que também, cuja colaboração também pedimos, porque é especialista, psicóloga, especialista em autorregulação, pedimos que fizessem este grupo focal para abordar estas leituras escritas e o lugar deste kit metafórico, se ele era mencionado ou não por estas estudantes. O grande mote deste grupo focal era as leituras e as escritas na universidade. O que é que temos experimentado e como é que estamos a viver tudo isto, nós que lemos e escrevemos e vamos ser professoras. Evidentemente que eu não estou aqui porque as alunas foram minhas e, portanto, elas tinham de estar à vontade para falar. Então, digam-me se ouvem. Vou colocar. Não ouvimos, Inês. Não ouvem? Não. Então, aqui vou parar a partilha e vou tentar partilhar de outro modo. Ora, onde é que nós estamos aqui? Portanto, vou partilhar ecrã inteiro. E para partilhar o áudio, partilho um separador. Então tem de ser o separador. Ok. Partilho o separador, partilhar também o áudio. Penso que agora já vai funcionar. Vamos ver. Sim, ok. Parece que sim. Partilhar. Vamos ver. Ora, vejam. E agora, se eu vos perguntar agora o que é... sim. Sim? Então, e agora, mudando, estávamos a falar da leitura, e agora, se eu vos perguntar o que é para você escrever? Mariana. Eu, desde que me lembro que escrevo e que gosto de escrever, nem que seja só em cadernos soltos, em páginas soltas, alguma coisa aleatória que me vem à cabeça, eu sempre gostei, sempre foi uma coisa que foi quase como, se eu não escrever eu não respiro, é um bocadinho assim agressivo, mas eu sempre gostei, sempre foi uma coisa que me deu vontade e que me fez querer ir mais longe, e escrever mais e sobre outros temas e ir divagando até chegar a algum resultado. Sim, força, Então, Jéssica. não é o amor que tenho pela leitura, não chega a isso, mas escrever sempre foi um escape para mim de não... eu não sou muito de verbalizar, então em vez de verbalizar eu escrevia, e escrevia muito sobre sentimentos e rabiscava e escrevia sobre tudo. Depois comecei a escrever cartas para os namorados e depois começou os textos a sério de escrever sobre aquilo que eu pensava e sobre aquilo que eu defendia,
E a escrita foi muito isso, foi um escape às minhas emoções e, sobretudo, para verbalizar aquilo que eu achava e pensava, só para mim, só para ter lá guardado. Uhum. Inês, No meu caso, até ao kit metafórico, eu nunca tinha tido essa experiência, ou pelo menos esse gosto por escrever, mas com este projeto, descobri que até tenho um grande gosto em escrever, principalmente de forma humorística, de uma forma, sim, de uma forma humorística, mas misturada com a realidade. Há sempre ali um toquezinho de realidade nos meus textos, mesmo que esteja apenas a tentar fazer rir as pessoas que o leiam ou que os ouvem. Andreia. Estás sem som? Ai, não consegui. Eu vou tentar. Sim, Andreia, força. André, um momento que não estamos a conseguir ouvi-lo agora, talvez. E André. agora, já está? Sim, perfeito. Pronto. Pronto, eu acho que há dois tipos de escrita. Há uma escrita formal, académica, objetiva, científica. E depois há aquela outra escrita em que eu gosto mais até de escrita de escrever do que ler e tenho mais facilidade na escrita. Aquela escrita que nós utilizamos para nos darmos a conhecer e para expressar aquilo que sentimos. E o kit metafórico, já há muito tempo que eu não escrevia. Escrevia textos curtos, daqueles das redes sociais ou em grupos, mas escrever como escrevi aqui nos kits metafóricos já há muito tempo que não escrevia, mas realmente despertou novamente em mim o gosto pela escrita, de expressar aquilo que sentimos. Ora, eu vou parar aqui a partilha para voltar a fazê-la aqui da apresentação e para nos encaminharmos aqui para concluirmos. Ora, partilhar, ecrã inteiro. Já estão novamente aqui a ver a apresentação? Sim. Sim? Pois bem, eu vou passar aqui um bocadinho adiante. Então, todos estes contributos que eu tentei aqui trazer, exemplificar, eu acho que eles vão desembocar no que nós estamos a construir continuamente como um tal modelo didático global da escrita ou do sujeito escritor. Por que é que lhe estamos a chamar assim? Porque, como eu dizia há pouco, nós temos a globalidade da escrita, a escrita em diferentes contextos está subjacente. O sujeito constitui-se sujeito de fala e de escrita em múltiplos contextos. Então, precisamos de trazer esses contextos para a aula. Portanto, os géneros textuais têm de ser múltiplos. E muitas vezes têm de ser atacados, permitam-me assim esta expressão, do ângulo processual e cognitivo, para gerar e gerir o processo. Outras vezes, o foco é o contexto social a que esse género se dirige e, portanto, quais são as características que ele tem de cumprir para ser bem-sucedido naquele contexto. Ou uma escrita mais pessoal, para olearmos esta relação pessoal com a escrita. Portanto, no fundo, constituímos-nos sujeitos de escrita, não só nas disciplinas, mas temos estas identidades subjetivas. Portanto, um escritor que se constrói ao longo do tempo e não é em processo ascendente. Esta trajetória da relação com a escrita, ela é cheia de altos e baixos e beneficia se tiver mediadores. E os mediadores são os pares, mas é sobretudo o professor. O professor que é um escrevente ou um escritor mais experiente. E a inteligência artificial é só mais aqui um mediador. Mas é um mediador que nunca pode estabelecer vínculo, porque não é uma pessoa. Portanto, a relação pedagógica ela é sempre única, como dizia António Nova, como disse muitas vezes e dizia ainda há dias. O professor e o aluno, o mestre e o discípulo estabelecem uma relação.
um vínculo, não é? Portanto, a inteligência artificial é apenas um instrumento aqui, ok? Portanto, o que estamos a defender é diferentes dispositivos, diferentes formas de trabalho que vão criando oportunidades ou para processos mais cognitivos, mais de construção de conhecimento, ou para processos mais emotivos, mais catárticos, mas sempre reinventando formas de me relacionar com a escrita, com a língua, passando e vivendo a experiência com mais consciência, com mais emoção, com mais prazer. Este é outro exemplo, as experiências transformadoras em português, os alunos faziam o que queriam e publicavam num Padlet. Portanto, palavra-chave aqui para fecharmos a nossa intervenção. Achamos que a escola ideal de escrita, por tudo aquilo que vivemos como estudantes e que vivemos como professoras, e já fui professora de alunos, desde alunos de 10 anos até atualmente ao ensino superior, a escola tem de ser este lugar de conciliação, de escritas várias, aquelas que eu faço quando me dá na cabeça e aquelas que eu faço porque sou desafiado a. Um lugar de reconstrução e de realização, que para ser uma realização epistémica tem de convocar a identitária também, porque ninguém aprende sem aderir identitariamente. Achamos que a sequência de ensino pode ser um bom dispositivo para mediar a construção dos textos e acompanhar a evolução da relação com a escrita, para promover estes retornos reflexivos que cada vez mais sejam mais sólidos, não é? Portanto, a monitorização auto e hetero, a mediação de todos estes processos será fundamental. E mesmo a acabar, eu quero homenagear os meus estudantes que tanto contribuem para eu aprender, lendo um poema escrito por uma estudante que passou por estes processos dolorosos às vezes, mas também prazerosos, de mediação escritural. Então, Sara Serrão escreveu este poema. Língua portuguesa. Errei inúmeras vezes ao te escrever. Julguei-te minuciosamente sem te conhecer. Fingia diariamente que te compreendia. Crucificava quem ousadamente me desmentia. Culpei-te incansavelmente pelo trabalho redobrado. Percebo atualmente que valeu a pena, muito, ter errado. A ti, inconscientemente, só te posso agradecer. Demonstraste-me orgulhosamente a mais-valia de te aprender. Em diante, provavelmente, continuarei a errar. Agora, parcialmente, já te sei descodificar. Digo-te, num tom solene, mas cheio de certeza, és a melhor língua do mundo, ó portuguesa. Obrigada pela vossa atenção. Deixo-vos com esta frase a finalizar. Mais uma vez, começo e acabo com Fernand Deligny. Calma com o entusiasmo. Se você chega com os bolsos cheios de brinquedos, em 1 hora, eles os transformarão em madeira quebrada. Se você chega com a cabeça cheia de projetos, em 3 dias, eles estarão esgotados. E os dias têm 24 horas, as semanas 7 dias, os anos 12 meses. E depois desses, que agora já sabem se divertir sozinhos, viram outros que já tomaram o gosto pelo tédio. O casamento é o amor, mas também é a louça do almoço e do jantar. Não estou dizendo isso para desencorajá-lo, mas para que você modere a sua coragem. Sabem, é que a vida tem muito mais experiência do que nós e, portanto, nunca cessaremos de aprender. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês.